Bom, olá a todos. Eu vim aqui agora fazer mais um vídeo. Como usar um léxico ou dicionário grego. O que seria um léxico e o que seria um dicionário grego? Às vezes as pessoas querem comprar um dicionário ou um léxico. O que é um léxico e qual a diferença entre um léxico e um dicionário? Precisamos conhecer algumas palavras, fazer alguma exegese de um texto, então necessariamente precisamos de um léxico ou um dicionário. Então vamos aprender hoje o que seria um léxico e o que seria um dicionário. Como usar o léxico ou dicionário grego? Para localizar os significados de um termo grego, o leitor conta com o auxílio de um índice remissivo, do qual os termos em grego encontram-se em ordem alfabética e remete a um ou mais lugares no léxico ou dicionário. Para que serve o léxico? O léxico é uma espécie de acervo de palavras de uma língua, configurando-se, portanto, por um dos responsáveis por abrigar e representar o patrimônio cultural de um povo. Os falantes de um idioma não são capazes de dominar completamente o léxico de sua língua materna. Ou seja, todo o idioma, seja ele português, hebraico, grego, aramaico, seja o que for, é impossível uma pessoa dominar todo esse conhecimento de substantivo, de adjetivo e de palavras existentes dentro de um léxico, ok? O que seria então um dicionário? O dicionário é uma coleção organizada, geralmente de forma alfabética, de palavras ou outras unidades lexicais de uma língua ou de qualquer ramo do saber humano, seguido da sua significação e de sua tradução, ou de outras informações sobre as suas unidades lexicais. Então, na verdade, o léxico, ele abriga várias palavras, tá? Determinadas dentro de um tempo, dentro da sua classificação verbal, e o dicionário, ele não é nada mais, nada menos do que a informação de uma determinada palavra. O que é um léxico? Um léxico é um dicionário que pode também reunir termos de um idioma com suas respectivas versões em outra língua. Por exemplo, o léxico é um substantivo masculino de origem do grego que significa lexicon. Tá? O que é um léxico analítico? Nós falamos de um léxico, tá? Que é a definição de termos de um idioma. Nós falamos do dicionário, tá, ok? Que ele abrange e reúne todas as palavras em ordem alfabética, tá, de um determinado idioma. Agora nós vamos falar sobre o léxico analítico. O que seria um léxico analítico? Apresenta as definições de acordo com os melhores léxicos gregos atuais. Inclui também as leituras variantes, dá a frequência de cada forma flexionada e a referência de cada forma que ocorre apenas uma única vez. Então, na verdade, o léxico analítico, ele dá todas as declinações de uma palavra dentro de um idioma, seja no passado, no presente, no futuro, seja no médio, seja no auristo, enfim, ele dá todas as definições de uma palavra, ou seja, várias informações, diferente do dicionário, que o dicionário só dá apenas a definição representativa daquela palavra, ok? Nós temos aqui a capa de um léxico analítico do Novo Testamento grego, do William de Mausse, das edições de Vida Nova, tá? Eu não estou fazendo propaganda, não estou ganhando nada para falar sobre esse léxico. Apenas eu coloquei ele aqui numa questão, tá? Proposital para você entender o que seria um léxico, ok? Ou, se você quiser comprar um, eu tenho ele aqui na minha biblioteca e ele é muito bom. E está com um preço bem acessível também. Nós temos aqui também um dicionário grego, tá? Do William Carey Taylor. Tá? Eu também tenho uma gramática dele, um dicionário muito bom, tá? Diferente do léxico, como nós acabamos de falar, o léxico ele vai trazer variações de várias palavras declinadas no texto grego. Tá? O dicionário ele traz a definição da palavra representativa do texto. Tá? Mas qual a diferença de um léxico para um dicionário? Tá? Vamos ver por dentro aqui agora um dicionário grego por dentro. Tá? Por exemplo, nós teríamos a palavra biblos, ok? Que vem da palavra Bíblia. Nós temos aqui a palavra biblos,
temos uma vírgula, temos o ou e temos o o. Isso aqui é o que você vai encontrar dentro de um dicionário grego, tá, ok? Ele vai te dar a definição da palavra, biblos, tá? Ele vai te dizer qual o tronco que ela geralmente aparece, que no caso seria do genitivo, biblion, tá? Ou da Bíblia, ou do livro, tá? E ele vai entrar também com um artigo, que ele vai definir se essa palavra aqui ela é masculina ou ela é feminina, tá, ok? E a definição de bíblia seria rolo de papiros com a ideia de veneração e caráter sagrado. Pode ser um livro quase abandonado e substituído por biblion, tá? No Koine. Isso é um dicionário do Novo Testamento grego de William Carey Taylor na página 45. Então, se você comprar esse dicionário aqui, na página 45, você vai ver a definição de biblos, que é livro, tá, ok? Agora, olha essa mesma palavra aqui, biblos, agora dentro de um léxico que nós falamos aqui agora. Olha a diferença dessa informação aqui para essa informação aqui, ó. Ele traz a mesma coisa, tá? Do grego, no caso aqui dentro do dicionário, e traz mais informações, tá? Ele está dizendo que literalmente a casca internada do papiro, que antigamente era usado no lugar do papel, daí um volume, catálogo ou relato escrito. Ele pode estar escrito como biblos, ele pode estar escrito como biblio, pode estar escrito como biblos, pode estar escrito como biblon, tá vendo? Olha quantas informações nós temos dentro de um léxico e olha quantas informações nós temos dentro de um dicionário. Aí, no entanto, você vê qual seria o mais plausível você comprar. Ou o dicionário, ok? Ou o léxico analítico. Para quem está começando no grego, seria interessante você comprar o dicionário, se você tem uma definição de palavras bem mais restrita. Quem já é mais avançado no grego, seria bom ter o léxico analítico. Por quê? Porque aqui você vai entender que aqui é nominativo, tá? Aqui também é nominativo, aqui você vai entender que é genitivo, tá? O que é genitivo? Então, na verdade, quem está mais avançado no grego vai entender o que é um genitivo. O que é um acusativo? O que é um dativo? Então não adianta você comprar um dicionário, um léxico analítico, sem conhecer antes o que é um nominativo, um genitivo, um acusativo e um dativo. Seria melhor, mais barato e mais plausível você comprar um dicionário grego, tá? E entender sobre essas palavras aqui, para depois você comprar um léxico e entender o que é isso aqui, ok? Agora, como procuramos uma palavra num dicionário ou léxico em português, tá? Nós daremos agora uma definição de como você procurará dentro de um dicionário. Você pega uma determinada palavra e, obviamente, aquela determinada palavra não está dentro do seu dicionário, tá? Então, vamos seguir o seguinte. Para encontrar uma palavra no dicionário, baseamos na ordem alfabética da primeira letra, depois da segunda e assim sucessivamente. Além da ordem alfabética, costuma-se haver nos dicionários outro recurso para nos ajudar a encontrar essas palavras. Vamos entender isso? Colocarei uma palavra e então procuraremos num léxico ou num dicionário grego-português. Na frase em grego temos o seguinte numerado do texto do Novo Testamento. Kaegeneto ren ekenas tais remeiras. Eu te ieso apó naxerá tens Galilaias kai. E pabitiste eis tu Iordane, Hipo Ioannu, desculpa aqui, Ioannu, tá? Kaegeneto em Equênias. E apareceu em Equênias naqueles tais emerais, naqueles dias. Eu tenho vendo Yesu, Jesus ou Yeshua, apó Nazaterá, de Nazaré, tes Galilaias, da Galileia, cae baptiste, e para ser, ou mais, ou porém, para ser batizado
Esto Iordanes, no Jordão, Hipo Ioannes, através de João. Tá? Isso está no Evangelho segundo escreve São Marcos, capítulo 1, versículo de número 9. Note aqui que eu grifei a palavra aqui, remeras, que quer dizer dias. Tá, ok? Se você pegar um dicionário português, você não vai encontrar essa palavra nessa forma aqui. Tá? Você vai encontrar ela escrito remeras, que eu já explicarei logo abaixo. Tá bom? Deixa eu só aumentar esse cara aqui. Portanto, eu gostaria de fazer uma tradução dessa palavra ou de algumas palavras. Tá? Eu não vou traduzir todo o texto, que na verdade aqui somente um exemplo aqui seria mais certo para você entender e o vídeo não ficar muito grande. Começaremos então pela palavra remeras. Como encontro ela num léxico, dicionário ou grego-português? Vamos separar ela para entendermos como começar a nossa busca? Primeiro eu pegar a palavra remeras e a primeira letra se dá pela consoante E, eta. Portanto, aqui o re, porque tem um acento aqui, tá? Ele tem um som de R. Portanto, devo ir ao dicionário ou léxico e procurar a consoante eta. Logo após, temos a consoante M. Tá ok? Aqui, ó, a consoante M aqui. Portanto, devo ir ao dicionário ou léxico e procurar a consoante eta e logo após com M. Desculpa. Portanto, no dicionário ou léxico começaremos com as consoantes eta e depois seguida continuaremos com assim sucessivamente. Por exemplo, vou pegar o eta lá na tabela e vou começar com alfa, depois com beta, com gama, com delta e vai por aí até chegar o M. Quando chegar no M, que são as formas das seguintes colocações das ordens no alfabeto grego, alfa, beta, gama e delta, que é esse camarada aqui, alfa, beta, gama, delta. Mas o eta com alfa, eta com beta, eu quero eta com M. Tá? Até encontrarmos a seguinte combinação. Fazendo isso, continuaremos com a consoante seguinte. E vai sucessivamente até chegarmos na palavra remeras. E ela nos dará uma definição de dia. O as de remeras fala que esta palavra, em particular, na frase está falando de plural e não de singular. Por isso que eu falei que para você entender que esse camarada aqui é plural, eu tenho que ter esse cidadão aqui. E para me ter esse cidadão aqui, e para entender que esse cara aqui está no plural, eu tenho que primeiro conhecer isso aqui, ok? Então, primeiro conhecemos isso aqui, para depois conhecermos isso aqui e termos uma definição de traduzir isso aqui, ok? Nota do tradutor. As sequências das palavras citadas como exemplo não externam que essas mesmas estarão no dicionário ou no léxico, salvo apenas para ilustração, ok? Então, na verdade, você nunca vai achar essa palavra. Ela pode estar escrita assim como remeras, pode estar escrita como remerais, remero, entendeu? Mas isso aqui é somente uma classificação para você entender como se dá o texto. Somente lembrando que numa frase grega o que importa é o sujeito e o verbo que vem primeiro. E você o achará quando o artigo, nesse caso apontando o sujeito explícito na pessoa ou do nominativo, nesse caso explícito na terminação do nominativo que se dá pela consoante grega sigma. Então, dentro de uma frase, para me achar o sujeito, ou eu acho ele através do sigma, aqui, que é a forma denominativa do substantivo, tá? Aqui, ó. Ou eu acho através do artigo, que pode ser esse cara aqui, pode ser esse cara aqui, ok? Dentro do contexto eu vou saber aonde está o meu sujeito, diferente do nosso idioma português, que o nosso português primeiro vem o sujeito, verbo, que é a ação do sujeito, o objeto direto e o objeto indireto. No grego é diferente. No grego vem primeiro o artigo, quando salvo, quando tem, quando está apontando o sujeito, quando não está apontando o sujeito, ele é através do substantivo.
que no caso teria a terminação sigma, ok? Nominativo, vem de nomina, nomear, nomear alguém, tá? Depois vem o pronome pessoal, depois o objeto direto e o objeto indireto, tá? Vamos ver como ficaria isso aqui, ó. Na verdade, eu já li o texto para você, então ele ficaria assim, ó. Mas apareceu em naqueles os dias, veio, surgiu, Yeshua de Nazaré, da Galileia, e para ser batizado em o Jordão pelo João. Isso aqui é a forma literal, como está aqui no texto, ok? Aí nós fazemos agora uma forma aportuguesada. Eu quero ajustar esse texto agora para me entender o que está acontecendo aqui. Então a forma aportuguesada seria: mas apareceu ou surgiu naqueles dias vindo Yeshua de Nazaré da Galileia e para ser batizado no Jordão por João, ok? Aqui ainda ficou um pouco meio esquisito, mas apareceu, surgiu, ou apareceu ou surgiu, tá? Ekenos. Naqueles dias, Egeneto, desculpa, Egeneto apareceu ou surgiu, Ekenos quer dizer naqueles dias, vindo Yeshua de Nazaré, ficou um pouco meio truncado. Agora nós vamos pegar dentro da regra, tá, grega, aportuguesando o texto agora para me entender. Mas naqueles dias veio ou surgiu Yeshua de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão pelo João. Tá vendo como é que agora melhorou? Aí agora você pergunta, qual dicionário usar agora para me traduzir toda essa frase aqui em grego? O léxico analítico ou o dicionário formal? Para principiantes no grego, dicionário comum, e para estudiosos do grego mais avançado, o léxico analítico. Sempre lembrando de que qualquer um desses, lembre-se de manter a mesma regra de alfabetização de ordem das palavras em destaque para uma melhor tradução do seu texto grego. Tá? É o que nós falamos exatamente aqui. Ó. Começar com uma, começar com outra e assim sucessivamente até você achar a palavra correspondente ao qual você está procurando. Procure sempre usar mais de uma palavra para melhor encaixe do seu estudo na hora da sua exegese, como eu acabei de fazer aqui. Ó. Pelo menos 3 traduções seria o mais importante. A forma literal do grego, a forma aportuguesada e a forma dentro da regra grega aportuguesada para mim poder entender melhor o meu contexto. Na dúvida, pergunte ao seu professor a melhor tradução de encaixe de determinadas palavras, ou entre em contato comigo através dos comentários aí no vídeo, ok? Do demais, então, é somente isso aí que eu queria trazer para vocês. Espero que tenham gostado do estudo. Agora falaremos mais um pouquinho sobre o hebraico também e depois novamente voltaremos aos estudos dos verbos, tá? Nós estamos fazendo uma coleção da conjugação de todos os verbos, tanto do grego quanto do hebraico aí, tá bom? O demais é somente isso aí e até a próxima.